coisa? Porque você tem uma carreira. Pode falar? Eu poderia começar essa entrevista, com 10 perguntas diferentes, na minha opinião, as 10 seriam legais. Mas eu vou escolher. Você imaginava, na tua vida, ter tido a carreira que você teve? Não. Eu fui goleiro de futsal até os 15 anos. E eu era bom goleiro, cheguei a ser campeão brasileiro. Eu não sabia disso aí, Belete. Cheguei a ser 3 anos considerado um dos melhores goleiros do Brasil. Sempre eu brigava ali com um outro goleiro aqui de São Paulo. Então eu achei que minha carreira, se viesse a ser no futebol, seria como goleiro. Quando eu me torno jogador de linha no Cruzeiro, com 15 anos, passando numa peneira, eu não achava acessível chegar a ser profissional. Porque eu era um goleiro que estava jogando na linha. Tinha muito cara melhor que eu. Eu não achava acessível chegar à seleção. Eu não achava acessível jogar no clube europeu. Só que com 16 anos, um ano depois que eu comecei minha carreira jogando na linha, eu pensei assim, cara, a única maneira de tentar conseguir alguma coisa, de tornar possível tudo isso, é correndo mais que todo mundo. Porque tecnicamente tinha muito cara melhor do que eu. E, nossa, o cara que cresceu com habilidade, com 9 anos fazia acontecer, que caras eram convocados para a seleção, eu não. Eu tinha que achar uma maneira de encontrar o meu espaço dentro do campo, no time, primeiro, para ser titular do meu time, para depois pensar em outras coisas. E foi esse o caminho. A partir do momento que eu coloco na cabeça que ninguém no campo vai correr mais do que eu vou treinar mais que todo mundo, que eu começo, vocês viram uma foto eu com o Ronaldo Fenômeno na base do Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno, acabava o treino, ele continuava treinando a finalização. Eu pensava assim, é uma maneira boa de melhorar as coisas. Passe, condução de bola, porque eu era bom goleiro, mas tecnicamente precisava melhorar em muitas coisas. E fui fazendo disso a minha missão na base do Cruzeiro, que eu comecei com 15 anos. A hora que eu completo 18 anos, eu tenho uma oportunidade no profissional do Cruzeiro. Com 18 anos, só 3 anos depois que eu comecei. Com 19 anos, um ano depois da primeira oportunidade no profissional do Cruzeiro, eu sou convocado para a seleção, com 19 anos. E aí vem a troca com o São Paulo e toda essa história. Não via nada ao meu alcance quando eu comecei a carreira, mas eu via que se eu fizesse por merecer, correndo, treinando e tudo isso, é até pega falar isso, né? O trabalho te leva ao sucesso, a maioria das palestras de liderança, a maioria dos filmes, a maioria das coisas fala sobre isso. Mas isso me inspirou. Eu via o Toninho Cerezo em 94 no Cruzeiro, outro cara que quando acabava o treino, ele ia treinar mais. Lançamento, passe, finalização. Então eu via que aquele podia ser o meu caminho. E foi. Agora, Belete, mas com 15 anos de idade, é difícil um garoto ter essa percepção. Você teve essa percepção? Sim. Ou quem estava ali te orientando, o seu pai, o treinador, falou, Belete, vai por aqui. Alguém te falou ou você tinha essa percepção? O meu primeiro ano da base do Cruzeiro, com 15 anos, esse primeiro ano, em 92, que eu passei na peneira, eu era titular, era reserva, não era convocado para os jogos e tanto fazia para mim. Meu salário era R$30, tá bom. Quando eu vou passar o Natal em Cascavel, em 92, eu vejo a dificuldade um pouco do meu pai em trabalhar para criar todos os filhos em casa. Éramos 4 filhos. Dada essa dificuldade, eu falo assim, pai, eu não quero voltar. Eu acho que eu não sou bom, que as coisas vão ser difíceis para mim. E meu pai fala assim, filho, se você não for, tem que voltar para estudar, tem que começar a arrumar emprego, começar a trabalhar. Teu pai te incentivava a jogar bola? Incentivava. Ele nunca cobrava. Ele fala assim, filho, se você quiser, estou do seu lado, se você não quiser, estou do seu lado igual. Eu resolvo voltar em 93, com 16 anos, para o Cruzeiro e falo assim, bom, já que eu estou aqui, vamos fazer acontecer. No meu primeiro treino em 93, com 16 anos, ia ser uma corrida em volta da Toca da Raposa, ia ser 6 quilômetros. Juvenil e juniores, todos juntos. Nossa, esses treinos nem existem mais hoje em dia. E eu pensei, daquele treino eu vou dar o meu start para a minha carreira. Aqui eu vou tentar chegar em primeiro. Só que eu era um dos piores fisicamente um ano atrás. O goleiro me passava no treino físico. Ele não estava nem aí. Só que naquele dia eu botei na minha cabeça isso. Para resumir a história, nesse dia eu chego entre os primeiros no treino físico, do juvenil e do júnior. Aí eu vejo, se eu posso fazer isso, eu posso melhorar em todo o resto.
E aí, amigo, dali em diante, a minha carreira decolou. Ô Belete, então, mas a tua carreira decolou. Mas, pô, vamos ser sinceros, você tomou porrada pra caramba. Nessa troca, que pô, é incrível, já se passaram tantos anos, né? Até hoje, às vezes, acontece alguma coisa, o cara, pô, lembra aquela troca? 5-2, São Paulo e Cruzeiro, pô, o Belete, lembra? Aí você veio pro São Paulo, a galera batia, porque, o Belete dá porrada, porque o Belete é isso, porque o Belete é grosso, caramba, tal. E o Belete sempre respondendo na educação, ou seja, dentro de campo, na bola, enfim, você não batia a boca com o jornalista, você não comprava briga. Talvez você devia ter no teu momento na sua casa, talvez você deveria explodir ali, talvez. Mas aí depois tua carreira degringolou. Mas naquele começo lá, que durou até um certo tempo, você ficava pé de raiva com tanta porrada que os caras te davam? Da minha forma... Desculpa, você desanimava também? Desanimava bastante, fazia parte do dia a dia isso. Mas na minha maneira introspectiva de ser, eu nunca fui um cara extrovertido, eu nunca precisei de uma motivação de fora para eu me motivar. Eu criava a minha motivação. E não deixa de ser uma delas. As pessoas desconfiar tanto, duvidar, criticar, de ao invés de eu responder com palavras, era jogando no São Paulo, de titular, produzindo para o time. Nunca busquei ser protagonista e isso ajudava na minha forma de pensar em prol do coletivo. Eu sempre procurava fazer o melhor individualmente nos treinamentos, no dia a dia, fisicamente ser bom, ser uma boa influência para o resto do time na hora do treino, dentro de campo roubar a bola e entregar, fazer o que eu tinha que fazer para o meu time ganhar. E não para a torcida. De jeito nenhum. Havia os torcedores que gostavam disso. Por mais que a imprensa em geral queria que eu tivesse um comportamento diferente com a bola, ou às vezes até sem ela, eu achava que daquela maneira que eu trabalhava e os técnicos que me colocavam de titular ou das pessoas que me contratavam para os times, viam daquela maneira a certa para eu produzir para o time. E aí que eu me satisfazia com isso. Eu sou titular do time, meu time está bem, eu estou conseguindo fazer com que os jogadores que estão ao meu lado joguem melhor, eu fico muito satisfeito com isso. E aí foi degrau a degrau. Chego no São Paulo trocado por 5 jogadores, vim com o Serginho. Eu vi que no começo ia ser difícil, mas hoje, para muita gente, a troca foi bem feita. Bom, o tempo mostrou isso aí. E tem coisa que eu concordo com você. Às vezes é melhor ser um coadjuvante de luxo, né, do que um protagonista fracassado. Eu vou ter que acelerar, eu vou ter que mudar o cronograma da tua carreira. Essa foto aqui, essa foto é do caramba. Porque é quando você faz um gol antológico, histórico, um gol de uma final de Champions League com a camisa do Barcelona. Isso aí, pô, só você que fez que deve saber o que passou pela cabeça. Mas aí você faz isso aqui, ó. Nessa hora, mesmo dentro do campo, a final de Champions, o mundo inteiro te assistindo. Aí quando você faz isso aí, é porque passou um filme naquela hora ou não deu nem tempo de passar? Benja, que eu vou te falar, cara. Meus pais estavam no estádio, meu irmão mais velho estava no estádio, meu filho mais velho estava no estádio, numa final de Champions League, eu estava pelo Barcelona. Barcelona e Liverpool. E Arsenal. Desculpa, Arsenal. Um Arsenal que era considerado os Invincibles. Chegaram a ganhar uma Premier League invictos. A comemoração é de realmente não acreditar que eu havia feito um gol, que muitos dizem que foi sorte. É começar a criar sorte, né? Eu me preparei para estar aqui. Aí é maldade. Não, eu digo no bom sentido isso. Então, mas o cara falar é sorte, aí já, nesse sentido eu acho sacanagem. Pode ter sido a sorte do jogo. É a questão da preparação para a oportunidade. Sim, mas você não chegou lá por sorte. Ninguém chega no Barcelona por sorte. Foi pouco a pouco construindo isso. O dia que o técnico do profissional do Cruzeiro vem assistir um jogo da base do Cruzeiro para observar 3 jogadores, eu não estou entre os 3, para levar para o profissional, mas devido ao meu rendimento, ele leva os 3 e me chama junto, é a preparação para a oportunidade. O dia que o técnico do Barcelona vai assistir um jogo do Vila Real, onde eu desequilíbrio no jogo, mesmo sendo lateral direito, a preparação para a oportunidade. Eu não pensava que ele estava ali, mas devido a que eu encarava cada jogo e cada treino de uma maneira diferente, me deixavam pronto para aquilo. Eu começo o jogo na reserva.
Eu estou acompanhando o jogo, vendo o comportamento ofensivo do Arsenal pelo lado esquerdo e o nosso também ofensivo. As oportunidades que eu podia ter se eu entro no jogo. Eu me preparei para aquilo ali. Eu me preparei para entrar em campo tranquilo, concentrado, confiante. Nós estávamos perdendo de 1-0 na hora que eu entro e estava um dilúvio absurdo em Paris, chovendo demais. Muitos torcedores do Barça me falam, cara, havia perdido a esperança. Porque o Arsenal criava ocasião e o Barça não, mesmo o Barça com a mais. Aí eu recebo a bola do Larsen em velocidade, na chuva a bola veio mais rápida, eu domino com a esquerda, treino, chuto em diagonal muito rápido, também é treino, para chegar até construir tudo isso, né? Que viria a ser o gol do título, o gol que deu a segunda Champions para o Barça. E a mão na cara é realmente eu não acreditar. Mas é também de fazer, cara, quem disse que não é possível? Um goleiro de futsal até os 15 anos, ser herói do Barcelona numa final de Champions League. Foi a segunda Champions, depois de 14 anos da primeira. Aí vem aquela montanha humana em cima de mim, e outro dia eu vi uma imagem aérea onde Ronaldinho Gaúcho, Deco, eles também correm para comemorar comigo com a mão na cabeça. Mais que todo mundo, tendo que correr mais que todo mundo, tendo que não ser protagonista, ser coadjuvante para o meu time, para o cara jogar melhor que eu. Foi o que me levou até esse momento. E entrar para a história desse jeito é sempre muito legal. Você entrou para a história do Barcelona, velho. Você tá de brincadeira, cara. Ô, Belletti... você é um cara que todo mundo gosta, né, meu? Você marcou por onde passou. Então tem uma galera aí pra dar um alô pra você. Ah, é? Opa. Pode chamar? Pode. Pode chamar mesmo? Não tem polêmica não, né? Não sei. Isso aí... A gente só liga pras pessoas e pede. O que as pessoas falam é com eles. Não sei. Esse primeiro aqui não tem polêmica. Eu tenho certeza que não tem. Vamos ver quem quer falar com o Juliano Belletti aí. Roda aí. Fala, Belletti, como é que tá, parceiro? Divide aí com a gente essas duas experiências ricas que você teve na Europa, no futebol espanhol e no futebol inglês. Dá para comparar quais são as principais diferenças e se você acha do seu tempo para cá continuam sendo as mesmas diferenças ou não. Valeu, um abraço, até breve. Grande Raí. Raimundinho. Ídolo, amigo, jogamos junto no São Paulo. Foi uma referência importante profissionalmente e também pessoalmente. Essa é uma pergunta, né, que a gente costuma ouvir bastante, né? Sempre a diferença do futebol brasileiro para o europeu. É fato que nos times que eu joguei havia muita qualidade técnica, principalmente Barcelona e Chelsea. Então não precisava exigir desses jogadores profissionalismo. Eles tinham, por isso estavam jogando lá, por isso chegavam naquele nível. O jogador brasileiro, ele é muito refém de um sistema onde ele depende muito, primeiro, da fé, da motivação do técnico, que também vê um líder, mas também vê um pai, uma figura de um pai. Na Europa não tem isso. O período de treino é mais longo aqui do que lá, porque a qualidade técnica é lá, então se você treina com mais intensidade, num curto período de tempo, você atinge o seu objetivo com os jogadores. Aqui já não. Aqui o jogador não chega no profissional preparado para o profissional. Ele ainda tem que treinar passe, cruzamento, lançamento e finalização. Lá no profissional, ele chega tendo que treinar posicionamento tático, estudar o adversário. Porque o resto ele já fez. Já fez. Ele já chega no time como esse aqui, sabendo tudo isso aí. O treinador pode tirar melhor proveito do tempo. Aqui o técnico tem que perder tempo, entre aspas, ainda ensinando muita coisa. Mas outra coisa, você acha que o jogador brasileiro aqui, ele é mimado? Porque quando o jogador brasileiro chega na Europa, é diferente. Eu não digo mimado, mas ele se acomoda com o tanto de coisa que lhe é oferecido e acaba ficando refém disso. Vamos analisar que aqui ele tem praticamente de tudo na mão. Estou falando sempre de jogador, time de Série A, os times que eu joguei principalmente, e não é culpa do jogador muitas vezes. O clube quer oferecer o melhor possível, o máximo possível para o atleta, só se preocupar em jogar futebol e trazer um bom rendimento, que ele acaba induzindo ao atleta a não ter um comportamento, vamos dizer assim, talvez adulto, de assumir mais responsabilidades da empresa que ele trabalha, do time que ele joga, diferente do europeu. Dos 8 anos de Europa, às vezes que não concentrávamos, só uma vez um jogador chegou atrasado 1 minuto e meio
1 minuto e meio? Para a refeição. Esse jogador era titular do time. Assim que acabou a refeição, o técnico deu a preleção dele e falou: o senhor não vai começar como titular. Isso foi no Barcelona ou no Chelsea? No Vila Real? Não vou falar. O senhor não vai ser titular, vai iniciar o jogo no banco de reservas, vai pagar uma multa. Por 1 minuto e meio? Por 1 minuto e meio. Caraca! Porque isso não se faz. O jogador levanta, pede desculpas, aceita e falou assim: eu vou pagar a multa e vocês podem ter certeza que se eu tiver que entrar hoje, vocês vão ver o que eu vou fazer para responder esse meu erro. Então é criado todo um ambiente para que lá, se não houver concentração, o profissionalismo seja natural. Aqui o resultado também atrapalha um pouco essa diretriz. Caraca! Ô, Juliano, você é internacional, né, parceiro? Tem que buscar só os caras bababá. Olha quem vai falar com o Belletti aí. Grande Benja, grande Belletti, um prazer estar aqui de novo participando do programa, Benja. E hoje esse dia especial, né, com meu amigo, ex-companheiro, fomos pentacampeões juntos, Belletti. Parabéns, Bela, pela tua carreira, tudo aquilo que você fez no Brasil, Europa, onde você passou. E queria contar uma historinha que foi antes da Copa do Mundo de 2002. Eu e o Belletti, a gente jogava junto no São Paulo. A gente tinha um jogo contra o Corinthians no domingo. Na sexta-feira, o Filipão ligou pro Belletti e perguntou para ele: Belletti, queria saber como é que tá o Kaká, qual a situação dele, tá bem, não tá tranquilo. E aí o Belletti conversou com o Filipão e tudo, e quando terminou essa ligação, o Belletti me chamou e falou: ó, Filipão perguntou de você. Era muito melhor se ele não tivesse comentado, claro, porque passei o final de semana ali vivendo aquela ansiedade de poder ir para uma Copa do Mundo. A convocação só foi na segunda-feira, mas no final acabou que deu certo, deu ser convocado, fomos para a Copa, campeão do mundo juntos. E isso é uma história aí que eu guardo com o maior carinho, porque foi um final de semana para mim muito difícil no sentido de controlar a ansiedade. Bela, mais uma vez, parabéns por tudo que você fez na tua carreira, parabéns. E deixo aqui o videozinho com uma última pergunta. Conta pra mim qual foi a coisa mais difícil de administrar quando você parou de jogar. Valeu, Bela, valeu, Benja, um abração. Pô, Kaká, Mostra, hein? Pô, que história legal, essa eu não sabia não, hein, Juliano? Porque o Filipão, desde que ele assume a seleção, ele foi convocado todas as vezes. Então a gente tinha uma relação muito legal, né, na seleção brasileira. E naqueles últimos 6 meses antes da Copa do Mundo, antes da convocação para a Copa do Mundo de 2002, ele fez um monte de experiência, um monte de teste, convocou novos jogadores para definir o grupo. E aí, acho que na dúvida, né, na hora que ele estava fazendo a lista dele lá, ele me ligou, pedia como é que estava o Kaká no dia a dia, como é que estava ele emocionalmente, né, vivendo... acho que eram as finais do Rio-São Paulo, as finais do Paulistão também, e ele havia sido convocado alguma outra vez. E você falou assim: Filipão, pode levar, Filipão? Não, falei, lógico. A convivência com o Kaká era muito boa, ele era um dos caras que competia comigo fisicamente no São Paulo, então ele era competitivo, ele sempre teve esse espírito competitivo, tanto que o levou à seleção brasileira tão jovem. E eu falei para o Filipão que podia, sem nenhum problema, confiar que ele poderia vir sim a ajudar muito a seleção brasileira naquela Copa. Mas foi legal ter falado, né? Porque, pô, isso foi, você vê, isso foi numa sexta-feira, o jogo era no domingo. Nós já estávamos concentrados, né? Se falou em concentração, vê como a gente concentrava um monte. E conseguimos ser pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. Pouca gente lembra que eu fui pentacampeão, né? Em função do gol da Champions e o Barça e tal, pouca gente lembra que eu fiz parte daquele grupo do Felipão. O que é mais difícil de administrar depois que você se aposenta como jogador de futebol profissional? Kaká, tudo. O dia a dia é outra vida, você tem que começar praticamente do zero. Eu falo que eu não estudei muito tempo, né? Eu parei no segundo ano do segundo grau. A minha faculdade foi o futebol. Desculpa, uma vez a gente estava junto, você me contou uma história. A gente estava no casamento do Carioca, do Pânico, lembra? Opa, E você falou pra mim, pô, que você não sabia fazer um check-in, lembra?
que você falou, pô, eu não sei fazer, eu fui aprender depois. Porque quando você jogava, todo mundo fazia tudo pra você. Lembra que você me contou isso? Isso e até hoje. Estava no casamento do Carioca. Você falou, pô, como é que eu faço um check-in? E agora? Não, ir no banco, ir no cartório, plano de saúde, seguro de carro. O jogador de futebol, ele tem pessoas que façam isso pra ele sempre, né? E a gente também, eu também tinha. Então tinha muita coisa que eu estava fazendo pela primeira vez. Ou não, né? Tinha feito pouco, mas tinha que me adaptar a que isso ia virar rotina. Mas quando você para, planejando o encerramento da carreira é uma coisa. Eu parei de uma hora para outra, por causa do tendão de Aquiles. Ou eu parava, ou eu tinha que operar o tendão de Aquiles, era uma coisa que eu não achava que era viável para a minha saúde. Aí eu me readaptei a uma vida começando do zero. Fiquei um ano e pouquinho, sem saber exatamente que rumo seguir. E o que você fazia no dia a dia? Você acordava e falava o quê? Vou fazer o quê? Eu estudava, né? Eu cursei a administração de empresa através da psicanálise. Eu tenho a licenciado de treinador de futebol da CBF. Eu tenho a gestão de futebol através da Universidade do Futebol. Fazia as coisas com o Barcelona. Bem, já conheci mais de 40 países na carreira. Mais de 150 cidades ao redor do mundo. Parece que não, mas isso te traz muito aprendizado. Hoje eu sou embaixador mundial do Barcelona graças a tudo isso. Ele sabe que hoje eu posso ir representar o Futebol Clube Barcelona em qualquer país do mundo. Para qualquer pessoa, chefe de Estado, patrocinador, evento institucional, evento de comunicação ou marketing, porque o futebol me ensinou e eu consegui aproveitar o futebol para aprender muitas coisas sobre isso. Ô Belete, ó, você pode mandar suas mensagens aí pro Belete no Twitter, tá aí a hashtag Belete Fox Sports. Ô Belete, e esse aí, Belete? E esse cara aí, Belete? Vamos lá. Tô sabendo que o Belete tá aí com vocês. Beijo, um abraço pra você também. Belete, me deixa quieto, velho. Tô aqui preocupado com o meu jogo aqui, você vai querer falar de mandar mensagem pra você? Nada. Primeiro que é uma alegria enorme poder ser teu amigo, poder ter participado de vários jogos com você, de poder fazer eventos por aí, juntos. De verdade, pra mim é uma alegria. Conta a verdade no programa, ou conta as verdades no programa, porque você tá acostumado a mentir. E tá aqui um cara que te admira muito e te tem como irmão. Amigo, parabéns, boa sorte aí. Deus te abençoe. Outra vez, só diga a verdade. Ou as verdades, porque você é um cara simpático. Tchau. Cara, se tem alguma coisa que eu agradeço muito ao futebol por ter me proporcionado, uma delas é ter jogado ao lado dele. Essa amizade, vocês viram aí que é acima do normal mesmo, como irmãos. A gente se conheceu na seleção brasileira, fomos rivais Barça e Real Madrid e até Vila Real Madrid algumas vezes. A gente brincava, ó, eu vou uma no fundo cruzar, deixa você cruzar uma aqui também. A gente brincava muito com relação a isso. E até hoje, né? Tendo ao lado, tendo aprendido, tendo jogado com um dos melhores laterais da história do futebol e ter ele hoje como amigo é sensacional. Ô Belete, antes de ir pro próximo, mata uma curiosidade pra mim aí. Porque uma vez entrevistei o Deco, ele comentou um pouco. No Chelsea, cara, você tinha algum contato com o Abramovich? Tive. Mas vários ou... Ele é um cara acessível? Muito acessível. Para nós jogadores, pelo menos, sim. Ele vinha algumas vezes ao vestiário antes e depois do jogo, conversar com os jogadores, e algumas poucas vezes ao centro de treinamento. Conversei com ele ao final do meu contato com o Chelsea. Ele perguntou o que eu iria fazer depois do Chelsea. Até hoje, a minha relação com o clube é sensacional. É até fora do comum, eu acho, muitas vezes. Por ser embaixador do Barça, né? Mas continuo muito ligado ao clube, ao Chelsea. Ele é uma pessoa extremamente simples, com muita vontade de fazer algo diferente no futebol, da maneira dele, cada um à sua maneira. Depende da percepção de cada um, a maneira que ele faz, se é certo ou não. Mas é fato que ele proporcionou ao futebol inglês, proporcionou ao futebol europeu reunir grandíssimos jogadores no mesmo time. A minha chegada no Chelsea, a escalação, Peter Cech, eu, John Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole, Makelele, Ballack e Lampard, Anelka, Drogba e Shevchenko. Cara, é sensacional fazer isso.
E o objetivo dele era ganhar Champions e ele conseguiu depois. Outro dia tinha um burburinho aí. Não é verdade que o Chelsea sondou você para ser o novo diretor de futebol? Burburinho esses, hein? Acho que devido à minha relação com o clube, né? Eu tive lá outro dia, sempre sou muito bem recebido. E a relação é muito boa. Aí tem gente especulando realmente isso. Isso aí é devido a quando eu converso com algum repórter ou com algum torcedor de algum clube, a notícia se espalha, aos estudos que eu venho fazendo do futebol em si. Ao network que o futebol me proporciona, aos acessos que eu tenho, às amizades que eu tenho. Muitos clubes querem tirar proveito disso. Muitos clubes veem nessa uma alternativa importante. Por que não? Para fazer negócios no futebol. O Chelsea é um clube de se fazer negócios, pensa muito no business. É um clube que é um bairro de Londres que se tornou uma marca mundialmente conhecida devido a que também faz bons negócios. Outro dia eu fui diretor do Coritiba, diretor internacional, e aí agora estão especulando isso em função de toda essa questão. Mas eu ainda sou embaixador do Barça e tenho contrato com o clube. Seco, Londres ou Barcelona? Barcelona. Mas a música de Londres é melhor. Rock and roll. Rock and roll. A cidade eu também concordo, mas a música Londres é demais. Ô Belletti, agora eu vou pedir para você um pouquinho de seriedade. Verdade. Porque o próximo cara que vai dar um oi para você é sério, não é cara de brincar. Então se formos zoar muito ele vai ficar chateado, tá? Então, por favor, sem sorriso no rosto. Vamos lá. Porque agora o momento é verdade, senão ele vai ficar bravo. Próximo convidado, por favor. Fala bem já, meu parceirinho. Tudo bem, Nariz? Nariz. Bom programa pra você aí. Bom programa pra esse convidado mais do que especial, Juliano Belletti. Jogamos juntos no São Paulo, jogamos juntos na seleção. Um cara extremamente do bem, um cara extremamente capacitado para tudo que se propõe a fazer. Inteligente. Por onde passou foi campeão. Mas é o que eu digo sempre, cara. A pessoa, o profissional passa, cara. O jogador de futebol passa. E a pessoa continua. E o lado humano desse cara aí que tá do seu lado aí é muito legal. Eu sou um privilegiado em poder ter a amizade dele, poder ter compartilhado coisas bacanas dentro do vestiário. E eu queria fazer uma perguntinha, Benja. Ô Belletti, por que um dia você dava bom dia, mano, e no outro dia você não dava bom dia pra ninguém no vestiário, irmão? Explica pra nós aí, meu parceiro. Abraço, tchau. E que coisa ridícula isso. Ele me chama de nariz, mas nariz... Vai entender, né? Dá uns toques depois pra ele, Belletti. Mandar uma mensagem depois. Irmão que o futebol me deu, o Denilson, desde a época de São Paulo, que eu cheguei em 96, crescemos juntos ali. Depois nos enfrentamos algumas vezes na Espanha. Esse cara era muito habilidoso, Jesus Cristo. E como pessoa nem se fala, né? É o caso dele, do Roberto também, são esses caras que se tornam amigos no vestiário, no dia a dia, e que o futebol te proporciona e logo passam a ser, pro resto da vida aí, praticamente irmãos. Lembra que eu falei no começo do programa que eu era muito introvertido, e ainda sou introvertido? Isso não deixa de ser também um autoconhecimento. Através da psicanálise, eu estudei muito isso na forma de administrar empresas, a me conhecer para tirar o melhor proveito de mim e conhecer com quem eu trabalho para entender da maneira que ele é e tentar tirar melhor proveito dessa pessoa do jeito que ela é e não tentar mudá-la. Era muita pressão. Para a minha idade, para da onde eu vinha, para os times que eu jogava, e muitas vezes fugia ao controle de eu administrar essa pressão. Às vezes que eu chegava tranquilo para um treino, onde eu me dava por satisfeito, feliz de fazer um treinamento para liberar dopamina e tudo melhorar, havia dias que eu não conseguia controlar. Havia dias que o futebol me proporcionava muita pressão, muito estresse, beirando a depressão em função disso. E era coisa que eu fui aprendendo com a experiência. Eu só fui aprender a lidar com isso mesmo depois dos 30 anos. Tem gente que consegue antes, tem gente que não consegue ao longo da carreira. Mas depois dos 30 que eu comecei a assimilar melhor tudo isso. O que é assimilar melhor tudo isso? Quando a pressão vem em você, quando a crítica vem em você,
A resposta que eu tentava dar dentro de campo, no dia a dia, com treinamento, com jogos e tal, ela fica mais em evidência no comportamento diário, depois dos 30 anos, que era o que eu conseguia aprender. E aí o Denilson estava falando dessa fase aí, que tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu não estava. Dia que você dava bom dia que você não Isso dava. passa com todo mundo no futebol. Isso é uma coisa bastante comum. Não existe controle emocional, isso é uma lenda. É tudo ação, reação. Se não existe controle emocional no dia a dia de uma pessoa, imagina no futebol. Então demorei para assimilar esse tipo de controle, mas Denilson agora está mais tranquilo, melhorei. Você fala bom dia todo dia. Os meus filhos vão crescer com esse ensinamento melhor. Belete, você está falando dos caras aí, todo mundo que entrou, gente boníssima. Pois é. Agora, o próximo que vem aqui também, esse também é um grande parceiro que eu tenho, um grande amigo que eu fiz no futebol. Pô, eu fiquei feliz da vida que eu liguei e falei, você gravaria um depoimento do Belete? Deu 3 minutos, tava na mão. Adoro esse cara, adoro todos. Olha quem veio falar com você aí, Juliano. Fala, Benja, tudo bem? Cara, você, como sempre, aí com um convidado especial. Esse é fé. Belete, foi jogador, foi comentarista, hoje dirigente. E eu queria perguntar para ele, dessas 3, qual foi a mais difícil? Jogador, comentarista ou dirigente? Um abraço, Benja, e um abraço ao Belete. Tchau, tchau. Ô, Mujicas! Caramba, cara. Mujica é demais. Abração pro Muricy. Que boa surpresa, hein? Essa eu não esperava, ele não é muito disso, né? Pô, mas te juro, eu liguei, Então. deu 3 minutos pro Belete, pá, tá aqui, ó. Cara, o Muricy, vamos lá, isso de lidar com o comportamento que eu tinha na adolescência, ali quando eu cheguei no São Paulo com 19, 20 anos, aprendi muito com ele, sinceramente. Tanto na maneira dele cobrar, de exigir e tal, como na maneira também de falar, moleque, baixa a bola. Foi fundamental em tudo isso. Eu lembro de um dia, numa preleção que ele deu antes de um jogo, pelo São Paulo, que às vezes a autoconfiança ela é fundamental para o jogador, né? E essa autoconfiança, você tem que buscá-la através do seu treinamento, mas também quando vem de fora, ela te ajuda mais no dia a dia. Eu estava com ela um pouco abalada, a autoconfiança, em função dos rendimentos coletivos, estava me sentindo culpado por não produzir o necessário para o time. O São Paulo estava em crise. E um dia na preleção, o Muricy fala assim, antes do jogo, hoje é o dia de fazer algo diferente. Hoje é o dia de correr igual o Belete corre. Te citou como referência. Caramba! Até hoje eu lembro dessa preleção que ele deu. Nós conseguimos vencer o jogo tranquilamente depois disso, mas aquilo me trouxe caramba, acho que eu estou fazendo tá certo, tá correto, é só manter assim. E, bom, uma referência que eu tenho como treinador, a maneira de ele liderar, muito particular, não deixa de ser uma coisa legal no futebol, sincera, honesta, com um perfil assim de muita exigência. E o que é mais difícil, Muricy? Vamos lá, devido às suas proporções, eu comecei a jogar futebol com 15 anos, então eu tive bastante tempo para me preparar, né, para o futebol ali, até chegar a ser exigido no profissional. Mas ser comentarista, você ter curto período de tempo para você expor a sua opinião, sem errar o português, sem falar errado, fazer com que a minha esposa, que não entende muito de futebol, e aquele cara que é muito ligado no esporte, tenha uma compreensão do que eu estou falando, isso é bastante complicado, exige muito conhecimento, preparação. Eu achei bastante difícil, mas acho que consegui fazer bem. E agora, trabalhando para o Barça, também estou aprendendo muito. Caramba, o homem parece um professor. Nós vamos fazer o seguinte, o Belete está dando uma aula aí, muito legal aí. E ó, tem uma molecada jogando bola aí, ouçam. Até porque a carreira dele de estudo. Então ouçam e absorvam o que o Belete está falando. Legal. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta rapidinho. Tem muito mais papo com esse cara aí. O homem tem história, hein? A gente já volta. Juliano Belete, rapaz. Olha, eu vou falar igual pra você, o Belete, o Belete, cara. O currículo do homem é sacanagem. Ô, Belete,
Agora, o seguinte, você foi para a Europa, você sempre muito sincero, você falou, cara, eu não tinha um talento igual muita gente tinha. Então eu falei, eu preciso me dedicar a ser um atleta disciplinado, bem fisicamente, enfim. Você falou, vou achar uma solução para o meu caso e achou. Me responde 2 casos recentes, eu queria saber a tua opinião agora, como ex-jogador e como comentarista. Por que na tua opinião, o Ganso não deu certo até o momento, porque o Sevilha nem relacionou ele para a Champions, o empresário dele, o Pepinho, quer fazer uma rescisão, quer tirar de lá. E por que o Gabigol saiu daqui, foi para a Inter de Milão, não jogou, foi para o Benfica, não jogou e voltou para o Santos? E são 2 jogadores com talento. Pois é. Tem 2 lados aí, vai. Um deles, não adianta um técnico, um time europeu, querer contratar um jogador brasileiro com uma característica típica brasileira e querer que quando ele chegue a jogar na Europa, ele de uma hora para outra mude essa característica. Tá? Se ele contratou o Ganso ou contratou o Gabigol, foram porque eles viram a maneira que eles jogavam no Brasil e teriam que aproveitar o máximo deles para a equipe que eles foram contratados. E aí tem o outro lado. Qual é esse outro lado? A exigência de que quando um cara do Brasil ele tem um time que joga para ele, é mais confortável. Você fica mais tranquilo com relação a isso. Na Europa dificilmente isso acontece. Então ele tem que se readaptar o jogador a que isso não é mais comum para ele e se encaixar no que aquilo oferece de momento. O Ganso, ele tem uma capacidade técnica acima do normal. Ele não tem uma intensidade de jogo acima do normal. Ele é contratado com isso. E o clube espera que ele cresça naquilo que ele não tem. Não aconteceu. O Gabigol é a mesma coisa. O Gabigol é bom demais. Ao mesmo tempo que ele é jovem demais. Devido à grandiosidade da negociação, a gente esqueceu a idade que ele tinha. Igual quando se cobrava do Neymar, coisas que você pensava ser inimaginável um garoto de 22, 23 anos conseguir. O futebol tira essa medida de pressão que o esporte dá muitas vezes negativamente. O Gabigol é compreensível. Eu acho legal ele voltar. Ele tem idade para voltar, aprender mais, ganhar mais vivência, experiência e retornar para lá e fazer melhor. O Ganso tem talento fora do comum. Acho que o que o Sevilha fez foi devido à convivência diária com o jogador, o dia a dia. O técnico viu que daquele jeito não ia produzir o suficiente para o clube, mas que ele é muito acima da média, tecnicamente ele é. Ô Belete, vamos pegar um avião agora? Vamos? Viajar comigo mesmo. Então para esse lugar aqui você conhece muito bem. Vamos. Fala aí, Benja, tudo bem? Beleza? Edmilson, tô passando aqui para parabenizar você por esse programa, também para deixar uma mensagem para esse grande figura, personagem, cara fera, Belete. Tive o grande prazer aí de jogar com você São Paulo, Seleção Brasileira, Barcelona. E na verdade, continuo, né, Bela? Estamos jogando Legends agora do Barça, atuando junto aí em algumas ações institucionais pelo clube. E realmente você é um cara fantástico, cara. Parabéns pela sua determinação, pela sua força. Eu sei que nesse novo tempo da sua vida você vai conquistar o mesmo que você conquistou dentro de campo, porque você é um cara que persiste, tá? Um grande abraço. Só me conta aquela história, quando você jogou no São Paulo, você subia de cabeça, na hora que você caía, você imitava o Bruce Lee, é isso aí mesmo? Grande abraço, valeu! Edmilson foi morar lá, né, em Barcelona, né? Tá morando lá agora. Ele é embaixador da escolinha do Barça, né? Caramba, como é legal como o Barcelona trata aí jogador, né? Que respeito, hein? Tem que trabalhar. Tudo bem, Nós somos proativos, nós somos... Tudo bem, mas... É legal demais. É estranho ter 2 brasileiros, né? Eu e o Edmilson, e até o Ronaldinho Gaúcho, 3 brasileiros, sendo embaixadores do Barcelona, né? Mas a gente procura trabalhar bem para que isso continue. Quando eu subi profissional do Cruzeiro, um dos volantes que eu tive como parceiro, né, ali no meio de campo do Cruzeiro foi o Fabinho, que veio do Flamengo pro Cruzeiro. E a gente jogou muito bem juntos e nós, antes de um jogo importante, a gente assistia filme do Bruce Lee.
Muito legal isso, sensacional. E a gente ficava no treinamento daí imitando. Aí quando eu vou para o São Paulo, eu lembrava muito dessas histórias que a gente buscava uma maneira de se motivar. Hoje em dia vai muito através da música, né? Todo mundo sempre com fone. Você não tem que ver isso como forma negativa. Você tem que... A percepção disso é que o cara está buscando motivação, concentração, foco, preparação para o jogo em forma de música. Na minha época eu ouvia U2, Metallica, Nirvana. Tirando o U2, extremamente bom gosto. Um pouco de rock and roll. Porque na época o U2 era rock and roll, era Action Baby. Hoje é chato. Tinha mais guitarra. Hoje é chato, né? E naquela época eu não tinha tanto dinheiro assim, então eu procurava mesmo era alugar fita, ver filme do Bruce Lee e tal, que o cara, a maneira que ele cresceu como ator ou como lutador, foi uma inspiração, né? Até pro Anderson Silva, um ídolo nosso aqui, também o Bruce Lee foi inspiração. E isso de ser embaixador do Barça, Benja, eu até quero esclarecer uma coisa a respeito. Muita gente fala que é em função do gol que você marcou. Eu vou contar 3 casos de ser embaixador do Barça. Um caso foi que eu tive que visitar um campo de refugiados na Grécia. Quando eu visito o campo de refugiados em nome do Barcelona, eu falo em nome do clube. O meu comportamento representa o clube. Então, eu converso com os refugiados, eu tenho que passar uma mensagem em nome do clube. Eu ouço as pessoas, eu vejo o que elas precisam, como elas vivem no dia a dia, para levar essa informação para o Barcelona. Eu tive outro dia no Capitólio, em Washington, explicando para congressistas e senadores americanos o que é o núcleo Futebol Net dentro das escolas americanas. É a forma de comunicar, de me comunicar em nome do Barcelona. Isso exige muita responsabilidade, exige muito estudo, muita preparação para esse tipo de coisa. E mais um caso, outro dia eu estive em Barcelona, num jogo do Legends do Barça contra Legends do Manchester United no Camp Nou, mais de 50 mil torcedores no estádio, sensacional. Esse jogo foi à tarde, na manhã daquele dia a gente visitou um hospital de pediátrico de combate ao câncer. E eu fui o responsável por visitar a ala onde estavam as crianças que estavam com fases mais complicadas do câncer. Então eu tenho que me preparar para aquilo, porque eu vou encontrar uma criança que está debilitada e a família dessa criança, em nome do Barcelona. Isso exige muita coisa. Ô Belletti, esse já veio aqui também, parceiro, uma história de vida muito legal e marca um momento bacana junto com você. Olha o que nós vamos buscar aí, Belletti, roda aí. Meu amigo Benja, que é o Washington, Coração Valente, sei que você está recebendo aí uma pessoa, convidado especial, especialíssimo, grande amigo aí com o qual eu tive o prazer de jogar com ele no Fluminense e a partir de então aí nos tornarmos grandes amigos, né? Então é um prazer imenso em estar podendo falar e comentar aí do Belletti. Cara, super gente boa, gente fina demais, especial demais. E o Belletti é uma situação bacana que eu tenho dele. Ele, da mesma maneira, questão de segundos, que ele tá feliz, tá alegre, tá risonho, questão de segundos ele tá triste, tá puto, tá cara fechada. Costumava brincar lá no Fluminense que de manhã, por exemplo, quando ele chegava, brincava com todo mundo, agitando, fazendo umas brincadeiras com todos. E aí o pessoal de tarde ia manter essa mesma brincadeira com ele, né? Já não dava não, rapaz. O homem de tarde já voltava... eu acho que não sei se almoçava bem. Já voltava de outra maneira, outro humor. E aí o pessoal queria manter a brincadeira. Ele já apelava com todo mundo, já os caras, já ficava assim, né? E no outro dia, todo mundo já voltava pro treino e falou, e aí? Como é que vai estar o Belletti hoje? Como é que vai estar o humor do Belletti hoje? Rapaz, ele é uma figura. Boa. Cara, o Fluminense foi complicado pra mim. Deixa eu mandar um negócio pra você rápido. Agora eu vou pedir pra você ser um pouco mais rápido. Mas que é uma curiosidade em cima disso. Você sair daqui e ir pra Europa, jogar nos grandes clubes, é uma coisa, é um caminho normal. Você sair da Europa, dos grandes clubes e voltar pro futebol brasileiro, teoricamente é uma coisa anormal. Você sentiu muito? Estrutura, organização, a cidade, enfim.
A volta é mais difícil que a ida? Não tenha dúvida disso. Eu sempre tive muita facilidade de adaptação. Você vê, esse é um exemplo claro de psicanálise, de comportamento, o do Washington. Porque você não pode esperar que a pessoa que você convive seja do jeito que você quer. Ela vai te proporcionar algumas reações perante algumas coisas que às vezes você não vai de acordo com aquilo lá. Isso vai te causar surpresa. A minha volta para o futebol brasileiro foi em função de que eu queria que os meus filhos estivessem mais próximos dos meus pais. Foi exclusivamente para isso. E o Fluminense me abriu as portas. Muricy como treinador foi fundamental para isso. O Deco voltou junto comigo naquele ano, fomos campeões brasileiros. Só que foi complicada a volta. Por que foi complicada? Eu tive muitos problemas com relação à minha logística da volta, familiar e material, Europa para o Brasil. Meus filhos não se adaptavam, tinham problemas realmente que eles estavam muito bem adaptados na Europa, e foi complicado para o Brasil e eu sentia isso por eles também, com eles, bastante dificuldade. Foi onde começaram a doer meus tendões de Aquiles. Eu não conseguia me conformar com a ideia que o meu corpo já não estava de acordo com o que eu gostaria. Que eu era fisicamente muito forte, competitivo, agressivo, mas o corpo já não estava respondendo. E esses casos que aconteceram no Fluminense, que o Washington fala, resume muito bem isso. O tendão de Aquiles, quando eu ia treinar de manhã, ele estava bem. Ele não doía. Só que acabava o treino, ele começava a doer. À tarde, eu treinava com dor. Muitas vezes eu não ia para o departamento médico, porque no Brasil o que se fala? Que o jogador mais velho, o lugar dele é no departamento médico. E eu falava assim, não vou fazer isso, eu vou aguentar essa dor. E aí, como o Washington não sabia disso, não tem como ele medir esse tipo de coisa, né? Consegui ser campeão brasileiro, mas ali começou essa minha aposentadoria do futebol. Porque por mais que o meu corpo foi a minha arma durante toda a minha carreira, fisicamente, graças a ele eu consegui me tornar um jogador vencedor, chegou o momento que ele cansou, que ele não conseguiu mais acompanhar esse meu desejo, essa minha vontade de continuar sendo jogador de futebol. E do primeiro momento que começou dos meus tendões até a minha aposentadoria, foram uns 8 meses aguentando tudo isso. Não é fácil. Para encerrar, Belete, agora nós vamos voltar, pegar avião, volta para outro lugar. Tua vida é isso. Roda. Bom, queria deixar ao Belete um grande abraço, deixar para ele meu carinho e admiração. Um grande amigo, tive o prazer de jogar com ele no São Paulo e no Atlético. Foram 2 passagens fantásticas, tivemos muita amizade, sou fã e um jogador que eu adorei jogar ao lado. Um grande beijo no coração a toda a família e saiba que tem um amigo aqui que te respeita bastante. Abraço. Que amigo, hein? Tempo do Atlético Mineiro, principalmente, jogamos juntos em 99. Ele gostava de jogar do meu lado porque eu corria pra caramba pra ele. Esse era o meu trabalho, eu gostava de fazer isso. Mais importante do que isso, nessa fase Atlético Mineiro, eu com a 10, fazendo gols, momento maravilhoso, eu tive um acidente de carro naquela temporada. E o Galo foi uma das pessoas que... Um acidente feio, né? Feio, muito feio. E ele foi uma das pessoas que veio me visitar no hospital, me ligava todos os dias, perguntando como é que eu estava, se eu precisava de alguma coisa, acompanhando a minha recuperação, da minha ex-mulher que estava comigo. Foi um cara assim que... eu acho que é interessante isso da vida, né? Quando você faz coisas boas, parece que a vida te responde com coisas boas. Todas as pessoas que você mostrou aí, hoje são amigos, são queridos, são pessoas que eu respeito e que vocês viram que eles têm um respeito muito legal comigo. Foi muito em função disso. A sua lista foi muito boa, das pessoas que você chamou para participar do programa. E é legal saber que eles têm esse carinho por mim até hoje. E aquilo que eu te falei,
não dá para colocar todo mundo, porque você tem a carreira, graças a Deus, super vitoriosa em tudo que é lugar. A gente quis fazer um resumo Foi legal, pô. de algumas pessoas. Gostei Parabéns, demais. viu? Pô, Eu que agradeço. Você sabe Benja. que eu adoro Você é fera, cara. a sua carreira. Eu adoro. Obrigado. Então, por isso que eu acho que você está fazendo palestra, você deve estar fazendo palestra num monte de lugar aí. E muito bacana, porque a tua palestra, o que você fez, lógico, o futebol foi a ferramenta, mas para tudo serve. Eu provo, Benja, de que na vida nada é impossível. Primeiro isso. E eu sei o caminho para conseguir tudo isso. Muito legal. Principalmente dedicação e disciplina. Isso. Rapaz, o homem deu uma aula aqui com o Benja. Semana que vem tem mais. Tô encerrando, né? Juliano Belletti, meu homem internacional. Até semana que vem, valeu. Falou, Belletti. Legal, Benja. Caramba, cara.